Chama todo mundo para cá. Amém? Vai ser algo de muita importância o assunto que vamos tratar. Temos como princípio, como havia dito, fazer uma introdução do que é a igreja, o que ela representa, qual é a funcionalidade dela, sua necessidade ou devera a sua propriedade, como de fato agir, como assim interagir com o público, o que seria de fato. Então, peço a você, como é comum o fazemos, convide as pessoas o máximo que você conseguir. Amém? Deixa eu tirar aqui. Sim, foi um trabalho, mas é normal. A gente sempre tem mesmo trabalho. Não conseguimos colocar deitado. Vai em pé. O importante é isso, não é isso, pessoal? Não vai ficar assim. Nós colocamos, mas só Jesus, sem problema. Vamos desse jeito. Amém? Isso porque é benção. É mania de crente. Crente começa a dar tudo errado, é porque é benção. Vai ser ótimo, vai ser fantástico. E será? Tenha certeza disso. Certo? E a gente vai dar sequência como falamos. Amém? Tá dando para ouvir? O som tá bom? Tá tudo bom? Tá tudo jóia? Então tá. Qualquer coisa, vocês me ajudam. Fala para mim o que está acontecendo em relação ao som. Tá certo, pessoal? Bom, esse que lhe fala, Ricardo Melo. Temos tratado toda segunda, quarta e sexta, às 22 horas, a respeito das coisas do tempo do fim. Em vista de que a maioria das pessoas e as próprias instituições religiosas, dita igreja cristã, evangélica, protestante, não têm anunciado o ocorrido, as coisas que presente agora acontecem no mundo todo, a despeito das profecias em relação ao tempo do fim. E aqui temos tratado de forma temática, de forma insistente, diariamente, tendo na live apenas segunda, quarta e sexta, às 22 horas, convocando as pessoas a estarem conosco, a ter a informação e não tem nada a desvendar, porque está tudo escrito, está tudo revelado na Bíblia. Não há nenhum ministério, não há nenhuma revelação nova, não há ninguém nessa geração que possa dizer que é assim no assado, porque Deus revelou a ela, porque já está revelado na Bíblia. Então, esse que ele fala, pastor Ricardo Melo. E os minutos que ficaremos, trataremos desse assunto. Em questão, agora, como dito, até na própria pronúncia da chamada, qual é a diferença, né? Constituição, no caso, templo versus congregação, ou igreja, templo versus congregar. O que é e o que de fato opera, porque em seguida nisso, fazendo essa introdução, vamos dar sequência às cartas apocalípticas. No caso, vamos não só as cartas antecedentes, as cartas, deixa eu reparar aqui, as cartas que são dirigidas às igrejas, dito na leitura que nós temos no Apocalipse, na pronúncia igreja. A gente vai tratar aqui para que a gente tenha uma compreensão melhor
porque na atualidade temos designado como igreja um espaço físico com paredes e aquilo ali se denomina igreja. E não é. Longe de ser essa ideia, mas abraçado por Roma, criado e assim propagado até os dias de hoje, criando um ranço religioso que não tem a ver com a questão da Bíblia, tá certo? Então, nós vamos tratar desse assunto de forma responsável, porque a nossa intenção não é desabilitar os grupos que existem, que auto se denominam cristão. A igreja A, B e C, embora essa designação, esses nomes, nada tenha a ver com Deus ou leva ninguém à salvação. Não leva. Mas, sem querer, porque quanto o ajuntamento solene, em plena tribulação, não é não, porque falta isso, falta aquilo outro, isso é mentira do diabo, tá certo? Isso é mentira, do inferno. O único intuito, destruir a tua vida, a tua alma. Então, desperta enquanto dá. Bom, nós vamos seguir. Já se passou e eu não vou, como já tinha dito, anunciado na medida que as pessoas chegarem, pergunta, questionamento, estaremos aqui para isso. Bom, então vamos lá. Como eu havia dito, e nós, seguido a isso, quarta-feira, já anunciando quarta-feira agora, vamos estar falando das cartas da igreja. A gente vai tentar fazer 2 por vez ou 3, de acordo com... A gente vai fazer essa aqui, questão, uma análise direitinho que pode ser dito, para a gente ser bem sucinto e objetivo, para não ficar respondendo, fazendo as mesmas coisas. A gente vai pegar algumas igrejas similares, ao empregar uma fala, a gente vai fazendo isso, para que não fique repetitivo, tá bom? Porque algumas coisas ou outras acabam se encaixando no mesmo quadrado, na mesma responsabilidade, se assim falando. E você vai ser impactado de uma forma muito clara. Bom, então vamos lá. Igreja. Qual é a representação e a origem da pronúncia igreja? Nós vamos falar das igrejas, das cartas de igreja, mas a gente tem que saber a origem, o significado. E por quê? Porque não tem a ver com parede, não tem a ver com templo. Na questão atual em que vivemos, designada até por próprio Roma e compreendido pelas ditas evangélicas, levantaram-se templos, nada contra ajuntamento, é bom, é salutar, repito novamente, e alimento a ideia que nós devemos, de fato, congregar, mas o que se faz dentro das instituições está longe de ser congregar. É chamado, sim, se tem uma reunião e ali em torno do Senhor, e tem essa prerrogativa, a chamada ao estar no local, e aí vou estar explicando isso, porque a origem da pronúncia da igreja, de igreja em português, é retirado do grego, da eclesia, assim dizendo, pronunciado, que é chamado para fora. Era uma reunião de homens livres, dos cidadãos da Grécia Antiga, dos cidadãos atenienses. Era uma democracia ateniense, que todos os cidadãos, todos os homens de todas as casas eram chamados à praça, ao local, ao ar livre, e não era uma reunião política, se tratava das questões públicas, da política, da sociedade, do meio em que eles viviam, o que era para ser feito, decisões a ser tomadas em prol da sociedade, daquela comunidade. Então, assim ocorrera. E na tradução, quando foram fazer para o português, poderiam ter colocado convocação. Poderia ser colocado que a origem é essa, mas a pronúncia igreja, que seria isso, convocar, se reunir, e não tem a ver com templo.
Falando nisso, o Templo de Salomão foi uma aberração. E o Vaticano, 3 vezes pior. Caiu o judeu com o templo, né, de Salomão, e na medida que o povo que vinha conhecido foi chamado para fora, foi chamado do pecado, foi chamado do mundo para congregar com Cristo, a saber, os apóstolos e aqueles que, a partir deles, começaram a aderir, a ouvir o chamado, isso era chamado ao encontro do Senhor, a se renderem ao Senhor. A pronúncia seria isso, porque os cidadãos, como já expliquei, eclesia era que eles eram chamados a estar no meio. Agora, uma coisa bem interessante, a gente vai trocar alguma... e aí você pode estar perguntando, e aqueles que não atendiam ao chamado? Quem era? E como eram tratados ou designados pelos demais, que, preocupado com o todo, se comprometia a ter uma vida melhor em sociedade, para um bem comum de todos. Os que recusavam, como eles eram chamados? Mas antes de eu dar seguimento, falar para você, deixa eu me fazer uma pergunta. Alguém já te chamou de idiota? Ou qual é a concepção que você tem de você? Você seria um idiota? Responda com franqueza. Aí talvez você diga, você está me ofendendo, não quero mais te ouvir. Mas pensa nisso. Idiota. O que seria idiota? Idiota, por esses cidadãos, dito por eles, era todo aquele que não atendia o chamado. O idiota que não queria se comprometer, se apartava, simplesmente preocupado com a sua vida, com seus afazeres, a sua casa, não tinha a responsabilidade de dividir o conhecimento, apresentar soluções ou dividir com os demais o seu bem feito, a sua benfeitoria, o dividir com as pessoas, atender, ser solícito ao chamado, que era chamado para fora, isso é eclésia que existe, era um chamado para fora, e ali passavam a saber da dificuldade que tinham os cidadãos e tentavam, daquela forma, resolver, sanar aquele problema. E abraçado quando foi escrito, né, foi traduzido para o grego, na 70ª, eita, estava até difícil agora, foi incluso o nome na tradução para o português, colocar a pronúncia igreja, e designado por Roma também, quando, né, destrói aquele povo que os apóstolos e que seguiam a eles, estavam crescendo, só que era perseguido tanto pelo Sinédrio quanto o Império Romano. Eles não tinham descanso, nem em templo nenhum pagão e muito menos na sinagoga, levando em consideração que as sinagogas que foram criadas, tem-se a ideia que foi no período babilônico. Que o povo ali congregado, está sabendo, e a sinagoga, que era aos sábados lidos, a lei, o Torá, ao curso da semana atendia para atender criança, aula, disso, aquilo. Era um local público dos cidadãos que tinha confissão em Cristo, onde eles podiam se reunir, discutir a problemática que estava vendo, aquela comunidade que estava no meio dos caos-deuses, um povo estranho, que estava subjugado. Era um momento que eles tinham ali, né? E em Cristo, o que se tinha, a partir dos apóstolos, era o cenáculo, que era a sala de estar da casa de uma pessoa. A casa mais confortável, ficava suspensa acima, e ali o fazia. Então, o que é a igreja? Chamado para fora. E o que é idiota? Ou quem é o idiota? É aquele que não atende o chamado. O chamado, no caso,
aqui específico de Deus. Então, se você não consegue ouvir e não tem ouvido, e ainda que você está dentro de uma instituição religiosa e não atende, não consegue dividir, porque congregar, chamado para fora, que era congregar, era para quê? E o que Cristo falou, Cristo nos ensinou? Que aquele que possuindo bens, riqueza nesse mundo, não atender a necessidade do seu irmão, principalmente da família da fé, nega a fé e é pior do que incrédulo. Por essa razão, ele disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de agulha que um rico entrar no reino dos céus. E, de fato, a dificuldade é enorme, tendo em vista o jovem rico e outras tantas outras coisas. Na contramão, temos Zaqueu, que abriu mão de tudo o que tinha para seguir a Cristo. E aqui eu não estou falando de voto de pobreza nem nada, porque o que nós vivemos hoje, o evangelho pregado nas instituições, é o evangelho do diabo. Aquilo que o diabo ofereceu sobre o monte, a riqueza, a conquista desse mundo. Repetindo de novo, em que nessa questão em que sobre o monte estava ali Satanás e falando com Cristo: se prostrado, me adorar, tudo isso te darei. E uma vez que Roma domina, a religião mata, tira do templo, destrói o templo judeu, destrói onde eles tinham a honra, a glória, o santo que Davi deve ter, né, o reino de Davi, e que vai congregar, que o Messias aguardado por ele é filho de Davi, não filho de Deus. O Messias aguardado pelos judeus, tanto o judeu quanto o cristianismo, está tudo errado. Errado em tudo. Então, tem essa. Lembrando que o templo, o Salomão, foi desobediência, rebelião contra o Eterno. Tá certo? Como também os demais. Não quer dizer que nós não possamos nos ajuntar ali, aqui, acolá, como é comum de nós participarmos aqui, ali, acolá. Não temos problemas. Não levantamos bandeira de ninguém. Só levantamos a bandeira de Jesus. Mas temos respeito e amizade por nossos irmãos que têm a confissão em Cristo, como nós leremos quando fala de igreja, a comunidade, os que foram chamados ao anjo, e não é propriamente a comunidade, as pessoas que lá estão, ao anjo da igreja, daquela comunidade, aquele que ensina, aquele que doutrina, aquele que tem o para isso serve nos ajudarmos para poder e tentar atender de forma democrática, social também, os irmãos da fé. Não é amiguinho está passando. Não, a gente não tem que fazer caridade, não temos que tratar mal. Podemos fazer, faremos. E devemos fazer, e fazemos. Tá certo? Mas, principalmente da família da fé. Contrário a isso, um irmão que se Jesus, em sua caminhada, no seu curso, havia uma mulher gritando há tempo, há dias: Jesus, filho de Davi, gritando, e a mulher chegou, os apóstolos até Jesus: Senhor, despede logo ela, manda ela logo embora, porque ela era gentia. E segundo a fala, o gentio não tinha parte com Deus. E Jesus estava fazendo ouvido de. Não estava. Ouviu, claro que ouviu, mas seguiu o curso. E os apóstolos chegam: Senhor, quem tratou ela como cachorro foi os apóstolos. E chota logo ela, manda logo ela embora. E Jesus falou, se dirigindo a eles, e não a ela: acaso é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros? Ela ouvindo: mas, Senhor, também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. E se virando, disse: grande é a tua fé, mulher. Vai em paz, a tua filha e tal. Uma história, eu acredito que a maioria conhece, né? E aquilo a gente não vai se deter, já gastei um tempinho aqui explicando a função. E Cristo falou da forma: ele veio para as ovelhas perdidas da casa do Pai, dito pelo Senhor. Tá certo? Só para explicar. Isso não significa que ele não atenda. E a partir de Cristo, o evangelho foi aberto
a todos. Vinde a mim todos, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é permanecer do jeito que está, tá certo? Então tá bom. Então, vamos lá. Você não é um idiota, ou é? Ou você vai atender o chamado saído para poder entregar esse material aos outros. O chamado que nós temos feito é exatamente esse. Ou você vai ser o atalaia, ou você vai ser o idiota. Nossa, que palavra forte. A Bíblia fala que ninguém chama isso de idiota, mas idiota, qual é o significado da palavra idiota? É aquele que não atende o chamado. Chamado, todo aquele dos cidadãos atenienses que era um chamado e que não participava, era conhecido como idiotas, pessoas que simplesmente preocupavam-se com si própria, consigo, com seus afazeres. Não quero saber disso, não quero saber de aquilo outro, não quero saber de. Cada um se vira, cada um. Eu estou aqui vivendo, Deus sabe, eu estou conquistando, eu não posso ter tempo para dar atenção. Se eu ter tempo para. Vou ficar parado. Se eu for acudir o outro que está ferido, que é o evangelho que está sendo dito. Não, irmão, caiu, se levanta, eu não posso dar atenção, eu estou no foco. Você é um idiota. Segundo a pronúncia, a origem, você é o perfeito idiota. Eu não me acho assim, não. É o que está sendo dito. Porque não, o evangelho coach, que eu sou todo poderoso. E detalhe, quem te colocou nesse formato foi o diabo, que ofereceu o reino do mundo. Aquilo que Cristo rejeitou é o que as instituições, e não a convocação, porque a convocação deles não tem nada a ver. Então, como colocamos à disposição dos outros o que quer a congregação, né? O templário, a situação, o templo versus congregação. E aí até a pessoa tem a ideia, já tem até um vídeo famoso nos canais, né, na internet aí afora, né, que o pastor muito eloquente, muito forte, você não é igreja, porque a igreja você não é igreja. Se você fora da igreja, do templo, você não é igreja. E que o templo aí fala que o braço sem o corpo não é corpo. Faz uma analogia entre a perna fora do corpo, não é corpo, é membro do corpo. Você está perdido, é uma outra questão. E aí fala para poder fundamentar esse sentimento de pertenção a um grupo, você tem que ser parte de uma instituição, de uma parede. Isso é do diabo. Isso é uma filosofia satânica. Maldita. Agora, eu compreendo que aquele que tem o chamado, ele é solícito. Ele vive em comunidade, em comunhão com os irmãos, e tem o desejo de dividir. E congregar não é o ato de ir à igreja somente e não ter a preocupação civil com os demais, de entender o que se passa para solucionar. E Jesus é muito claro nisso, quando disse acudir a viúva. O que adianta dar dízimo, fazer isso, guardar a lei, guardar sábado, fazer aquilo outro, se não atende a viúva, o órfão, não cuida dos seus, não se interessa. Acaba-se um culto nesses locais, o que acontece é que cada um demanda para sua casa, tem a sua preocupação, não, tem isso, tem aquilo outro, não divide. Se o outro tem uma. Irmão, não estou falando para fazer caridade, e não estou aqui desmerecendo as pessoas que estão chegando sofridas no local de culto, não. Que cheguem, que se convertam, que tenham uma vida com Cristo, que tenham, se aproxime e passe, e até porque os apóstolos, os irmãos daquela época, só iam ao cenáculo as pessoas que queriam Jesus. Elas não iam para lá porque, quanto ao trabalho de missão, de evangelizar, de curar, era na pregação, no dia a dia, ao lidar com as pessoas, com o público. Mas o congregar era um ato comum dos irmãos, daqueles que se rendiam e que queriam Deus.
que queriam conhecer Deus, se envolver com as coisas de Deus, servir a Deus, anunciar o reino dos céus. O anúncio do evangelho não é prosperidade, não é família, não. É o reino dos céus, salvação. Tirado isso da igreja, e detalhe, o anúncio, a chegada do dia do Senhor, tirado isso da igreja, ninguém sabe. A Bíblia fala do dia e da hora. E tem idiota, aí que é o idiota, é bem idiota, como nós lemos aqui. Quem é o idiota? Quem é idiota? Aquele que não atende o chamado. Nós fomos chamados para quê? Anunciar o reino, como está Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Cristo, fazendo a leitura, abrindo no templo, e a passagem conhecida, e passa a proferir. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novos quebrantados, aliviar o jugo sobre as costas, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, a proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o Apocalipse. E aí, o idiota está vestido de pastor, de teólogo, de filho do inferno. Ele foi chamado para isso, ele nega. E qual é o idiota? Preocupado consigo ou com a instituição, é consigo. Né? Criou impérios. Né? O idiota. Né? Bom, e aquele também que tem um idiota profissional e aquele que está idiotizado. Né? O prosélito. Que acredita, não, meu irmão, eu estou focado. As pessoas são egoístas. Como é o idiota, né? Proferido na origem a palavra que é oriunda desse fato em que eram chamados e esses que não atendiam, que eram somente preocupados consigo, com seus afazeres, eles eram tidos pelos demais idiotas. Esses eram idiotas, que não tinha essa preocupação. Então, se isso faz menção a você, dá para você deixar de ser idiota. Principalmente, aqui eu estou falando direto aqui para o líder, para o doutor, para o teólogo, para o pastor. Deixa de ser idiota. E para de idiotizar as pessoas. Nós estamos na tribulação, entendido? Igreja, a pronúncia igreja, se refere a grupo, reunião, a chamada. Era uma assembleia. Igreja, a expressão não tem a ver com templo. E não há problema. Eu falo, eu sou a igreja do Senhor, porque eu sou igreja, tem a ver com comunidade, povo separado, que foi chamado, um povo que foi chamado à santificação. Então, quando é a igreja, é um povo, a noiva do Senhor. Se você pensa diferente, não, porque eu estou pensando que eu. Então tá. Segundo a descrição, esse é o idiota. Idiota. Tá bom? É isso. Você que prega nesse formato, não é assim, que ninguém sabe o dia, que ninguém sabe a hora, você é idiota. Idiota ao quadrado. E vai para o inferno. É desse jeito. Bom, explicado isso, e aí você pode colocar o seu comentário aqui, o que você está achando. Ficou claro isso, pessoal? Está claro para você? Regina Miranda, boa noite. Boa noite, Regina. Te amo, minha amiga. Quem mais? Deixa eu ver aqui, colocou algum comentário. Só a Regina só. Nós somos amados por muitos, mas muitos raros, poucos. Segundo um pastor conhecido nosso. Não, quase todos, né? É unânime. Pastor, Ricardo, você não é para encher igreja. Essa pregação esvazia a igreja. Estou preocupado em encher o céu. É isso que você tem que saber. Essa igreja mimizenta, não pode falar nada, não pode ser aquilo outro, está caminhando para o inferno. Triste isso, mas ninguém está percebendo do que está acontecendo agora. Nós estamos na tribulação, pessoal. Estamos no meado dela. Eu conversava ainda esses dias com um pastor considerado, renomado, né, um teólogo, né, de
de excelência, referência por alguns outros pastores, como né, doutor em escatologia, com muita ciência, conhecimento, e desapercebido do que está acontecendo. Não, porque se estivéssemos na tribulação, estaria fogo caindo do céu, o anticristo já estava aí, que não sei o que, a igreja tomada antes. Eu falei, você desconhece o que está escrito em Mateus 24? Desconhece. Porque em Mateus 24 está lá. Que é como nos dias de Noé. Casar, as pessoas não estão percebendo. O Apocalipse está declarado a céu aberto. A marca da besta, inclusive, já está. Então, a maioria está marcada. Esse grandão está tudo marcado. Está tudo marcado. Filho do demônio, desgraçado, tudo marcado. E levar um monte de gente a ser marcada. Mas, da população, eu digo o seguinte: cabe ainda arrependimento, pessoal. Nas 7 taças, nos flagelos, não haverá. Mas enquanto ainda que em juízo, está em juízo, cabe arrependimento, e de forma amarga. E não venha, não, mas Deus sabe que eu sou bom. Não, você não conhece Deus. Porque se tivesse conhecido Deus, tivesse a intimidade do Senhor, você não deixaria ser marcado. Então você tem que se arrepender. Fazer que nem Jó. Senhor, te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. É isso que tem que fazer. Não dá para brincar. Ah, mas foi o pastor, eu tinha que viajar, eu tive que fazer isso, fazer aquilo outro. É isso que você está pensando. É a marca. Essa forçação de barra. Ah, mas eu tinha que. Mas é o que está escrito lá no Apocalipse 13. Faz com que seja, se ninguém vai poder fazer nada. E vai apertar esse ano isso de novo, tá, pessoal? Já está apertando, já está apertado. Lá fora, foi condenado né? Essa que falou que matou um monte de gente, aleijou, botou um montão de gente problemática. Eles condenaram lá fora, mas está dizendo que agora fizeram uma inteligente que é para curar câncer, que outro. Ou seja, o produto que está lá, que é nanotecnologia robótica chipada, que está chipado, as pessoas estão chipadas. Vai poder comprar usando a mão e a testa, tá bom? Já pode. É que ainda não alimentaram tudo isso, mas quando vir todos os demais, você vai ficar ciente disso e aí você vai ficar assombroso. Mas se arrepende agora, você que fez isso, enquanto dá. Porque no findar, nós estamos já indo para meado da tribulação. A segunda parte, no finalzinho, os 30 dias finais, que são os flagelos ali, e aí as 2 testemunhas tomadas, nós já explicamos isso em vídeos anteriores, também aí o povo, se houver algum remanescente, é tomado, e os que morreram nesse período é tomado e fica sob o mar de vidro, cantando o cântico de Moisés, que nós já mostramos aqui em Deuteronômio 32, falando a esse respeito, tá certo? Então, voltando aqui à questão da pronúncia igreja, né? A gente só fez um apanhadinho, rememoramos. Tânia Braga, legal. Disse oi. Oi, Tânia. Tamo junto. Tá bom, querida? Então, é isso que está acontecendo. Então, tem o... mas você está... Não estou agredindo, não. É simplesmente aquele que nega. Mas você não pode falar assim que Jesus não falou assim. Não, Jesus, de fato, não falou isso. Tolo, você não nega. Ele chamou de caça de víbora mesmo. Filho do maligno. Maldito. Filho do diabo. Foi isso que Jesus falou. Paulo, anátema, malditos. Pedro. E não estou aqui alimentando a ideia de ofensa. Não, eu quero que você compreenda o tamanho que você está. Qual o tamanho? O que de fato? Qual é a estrutura que você tem? De um homem de Deus ou tolo? Atendeu o chamado, foi tirado para fora da congregação? Está claro essa questão? Mas vamos aqui, é só fazer uma leitura breve. Hebreus 10. Vou ler aqui Hebreus 10. Separei aqui o textozinho, versículo curto, para você ter uma clareza de que fato, que é o templo, a questão templária, igreja, institucional, parede, e o que de fato é congregar,
Que a pessoa não acha que congregar é estar dentro desses locais. Não, mas também não é. Mas estar junto, congregar é uma assembleia que se reúne em prol de todos. Ah, mas é em prol do Senhor, do culto de adoração. Não, até quando os apóstolos eles se reuniam, oravam, cultuavam, cantavam hinos em louvor, mas para traçarem planos, se fortificarem, dividir, ensinar, ajudar a necessidade de um de outro, socorrer aqui, acolá, mandar oferta para acudir um, acudir a outro. Era assim que se fazia, longe do que acontece hoje. Atender o necessitado que havia no meio deles. Era para tudo isso. Isso faz. Acabou o culto, cada um vai para sua casa e não sabe, às vezes, nem o que o outro do vizinho está acontecendo dentro da casa. E o vizinho da casa fica com vergonha de falar, porque é servo de Deus também. Ah, é do diabo, não está vencendo e coisa. E o irmão, cheio da fé, diz que congrega. Tu congrega com o diabo. Tu congrega. A quem tu serve é um demônio. Ele que é teu pai. Tolo. Tolo. É o que está escrito. Ah, Jesus fala que ninguém chame de tolo. Na tradução tem uma outra... Mas não tem problema não. Voltando lá, acabamos de dizer, você pode pesquisar isso, né? Que era comum, naquele período, aqueles que não atendiam o chamado eram chamados de tolo. O que significa isso? Pessoas que só se preocupavam consigo, com seus afazeres. Eu não estava nem aí para o anseio do necessitado, das pessoas no entorno da sociedade, da comunidade. E tem a importância, digo de novo, de caminharmos juntos, porque atender em prol da obra do Senhor, do chamado que nos foi dado, que foi pronunciado. Esse é o sentido. E você fala, não, mas então está difícil hoje. E até porque, quando o nome instituição igreja foi colocado sobre o templo pagão em Roma, lançado, e como era realizado o culto pagão. E aí, a partir do momento que Roma abraça, que passou a celebrar o formato de culto que temos hoje, é no formato pagão. A igreja, o formato de culto que nós temos dentro das instituições é um formato pagão. Melhorou bastante, mas é um formato pagão. Não significa que o culto seja pagão, porque quem é exaltado em meio a esse culto é Cristo. Bom, pelo menos é o proponente que eles dizem que é. Que falam que estão preocupados, mas ao falar do reino, eles buscam o reino do mundo. Não, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer faculdade, vamos conquistar, a gente tem que ser cabeça. Esse evangelho não é de Cristo não, pessoal, é do diabo. Tira a pessoa, a pessoa está buscando o reino do mundo, não está buscando o reino dos céus. Isso aconteceu com a pseudo-igreja primitiva, a comunidade, o grupo, a sociedade, aquelas pessoas que tinham a promessa que Cristo voltaria. A compreensão deles é que voltaria no tempo deles. Paulo, quando fala que nós, os vivos, aqui ficarmos, não precederemos que morrem. Esses serão tomados primeiro e junto a eles seríamos tomados. Paulo está falando isso porque compreendia que seria tomado em seguida, na época deles. Não era a profecia ao tempo do fim. Em relação a si próprios, os apóstolos acreditavam nisso. Aquela comunidade, por isso que eles se isolaram do mundo. Jesus subindo aos céus, como está subindo, de novo perguntaram, como aconteceu em Mateus 24, mas agora em Atos 2. Senhor, quando vai ser a tua vinda? E Jesus falou, a vós não compete saber datas ou épocas. A vós. Quer dizer, a eles, como também falou a Daniel, a você, Daniel, não cabe, mas escreve o que vai acontecer, porque nesse tempo os sábios saberão. Então tiraram essa... Por isso que Jesus falou, aos religiosos, fariseus, sabeis discernir os sinais dos céus e da terra, e não sabeis discernir o dia do Senhor? Hipócritas, porque está escrito... E não tem nenhuma revelação nova. A mim não me veio à mente, não subi aos céus, não foi ao inferno, não foi a lugar nenhum.
A Bíblia está escrito, já está proferido. Não tem, a revelação é nova, irmão. Não é nova, não, está na Bíblia. Não tem, o que eu estou falando aqui é novo e é renovo. Não é só novo, e o renovo, aquele que se alimenta dela diariamente. É novo. E é renovo. É força, é alimento, é poder. Aquele que absolve e tem em si. Esse é poder. Aquele que tem a Cristo, tem um desejo para as Escrituras, o saber como era Daniel, e queria saber, e por essa razão, desde o dia, Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a se humilhar, a buscar, e a querer compreender e interceder pelo povo, a querer conhecer as coisas de Deus, é que foram ouvidas a tua oração. Aí a pessoa, não, Deus é que sabe, no tempo de Deus, no silêncio de Deus, isso é pregação do diabo. Tem até um escritor, né, famoso, pastor, político, o silêncio de Deus. Deus fala, não sei o quê. Vai. Deus, primeiro Deus, é tanta besteira que se fala. Tudo apostatado, tudo maligno. E ainda diz que eu consolido. Agora, recentemente, um dos expoentes que se tinha nesse meio, confessando, eu aqui não vou marretar ninguém, não. É triste, Deus não tem prazer nisso, não. É só escândalo, só traz escândalo e mais escândalo, e as pessoas, eu não estou aqui para marretar ninguém. Eu falo, se te incomoda, se converte. Não tem nenhum problema em denunciar o que é errado. Se te incomoda, se converta. É assim, funciona. Agora quer ir para o inferno? Vá para o inferno. Não é o. Está lá em Apocalipse. Quer santificar? Santifica. Quer se sujar? Se suja. Jesus falou para quando sai de uma casa, ela não recebendo, sacudir o poeira do pé e da mão e retirar a paz dela, porque eu vos afirmo que menor rigor haverá para aquela cidade ou aquela casa do que para Sodoma e Gomorra. Mas irmão, está sendo muito duro. Eu estou falando da igreja, né? Meu pai. Eu conversava ainda há pouco com um amigo, pastor amigo, antes de entrar na live. Ele falando da misericórdia de Deus. Falei, de fato, misericórdia. Não, que não pode pregar assim, não. Aí as pessoas, você tem que dar um jeito, né? Se adaptar, que as pessoas às vezes vêm do mundo muito agitado, e a igreja chega lá, né? Tem um baterista, tem aquela coisa, música, louvor, a pessoa se envolve, vai ficando clarinho. Eu falei, pô, meu irmão, tu tá parecendo até um diabo. Me perdoa, pastor, se eu ouvir isso depois. Mas eu falei isso para ele. Eu falei pô, tu tem que se moldar ao mundo, se adaptar para poder ganhar. Não está achando o cara conversando, estou preocupado em encher o céu. Mas é o que as igrejas fazem. Né? As igrejas, como já expliquei, o que é igreja. Está claro para você? Ficou alguma dúvida em relação ao que é igreja? Respeitando o ajuntamento, tá bom, pessoal? Não estou falando para ninguém aqui, papo de desengrejado, não. Tem uns malucos aí, esses, coitados. Foram feridos, foram machucados, tem uma visão um pouco mais larga, consegue ver, aí não consegue lidar com tanta coisa que viram, e até parece que eles são melhores, né? Mas preferiram atacar e vivem uma vida. Mas apostatado, né? Só eles não. Dentro da igreja estão apostatados com toda essa igreja, né? Parede. Apostasia não é igreja vazia, não, pessoal. É a igreja superlotada, de gente perdida, de alma perdida. É o que tá. É o que a gente tem aí. As igrejas lotadas de almas perdidas. Não está se pregando o evangelho. Lembrando que igreja não é parede. Você não é igreja. Para você ser igreja, tem que estar dentro da igreja. Tu é um demoniado, um desgraçado que você é, falando isso. Você é um perturbado, filho do diabo. Agora, a importância de habitarmos no espaço, atender a um e a outro, é importante. Se vai ali, se é na casa da pessoa, se é um local que tem um nome lá de instituição religiosa, pouco importa.
que as pessoas que vão para lá e que tenha lá alguém doutrinado com a unção do Senhor para ajudar. Ser solícito, sim, não tem nenhum problema com a questão eclesiástica, não. Com o sacerdócio. O próprio Senhor fala ao anjo. E não é a igreja, não, ao anjo da comunidade, daquelas pessoas que estão lá, né, aqueles que foram chamados, aqueles que são pertencentes a mim, do corpo, né, o corpo de Cristo. Por isso que Salomão fez besteira. Jesus falou que ia destruir o templo por conta daquilo. Não era para Salomão construir. Não foi ordem de Deus. Davi errou ao fazer isso, ao falar para Salomão isso. É mentira. Isso não está escrito na Bíblia. É mentira. Bom, não vou agora em voltar lá, porque eu tenho até um livro que está para ser lançado agora, Se Haver Tempo, né? A Pedra, falando a respeito da questão templária. Tá certo? Então, aqui, Hebreus 10, só para trazer um pouco mais. Tem a situação templária, que é o tolo, e tem a comunidade, o povo, os que foram chamados para fora, a congregação real. Tem um tolo, o institucional, o templário, e não tem problema se congregar, repito, na congregação, nesses locais. Tem pessoas que é o corpo, tem um tolo, ela é constituída nesse espaço dos tolos, que é a grande maioria, tem lá um ou outro que está aprendendo, ainda não foi circuncidado, não se moldou às normas, como diz o Senhor lá em Isaías, né? Que o temor do povo para com ele não passa de preceito, mas preceito, regra sobre regra, mais regra. E porque atende aquilo ali uma vez na semana, ou 2, 3 vezes, que vá, atenda, e ali aquilo outro, e volta para a sua vida, e vive e se preocupando, e não está nem aí com o restante importante que fez a vontade, acatou, está obedecendo, está dando culto a Deus, aquilo ali. Ele está ali vivendo, buscando, ele está, não posso, e não atende, não tem um carinho. Tolo. Você não compreendeu nada. Bom, Hebreus 10, versículo 25. Só para alimentar, né, o que é congregar e quem é o tolo. O que é o templo, a questão instituição, parede, e quem é o tabernáculo de Deus. Templo, parede é uma coisa. O templo de Deus, tabernáculo, somos nós, que fomos chamados um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo, ou seja, uma comunidade. E que não há nenhum problema entre o curso termos em nós aqueles que têm mais experiência, que ao conviver vai dividir o pão. E é a função desses fazer o quê? Discípulo. A ordem de Jesus é fazer discípulo, e não é fazer templo, igreja. Lembrando que o templo de Salomão é a aberração, e que Jesus disse que destruiria em 3 e reconstruiria. Não tem nada a ver com aquelas paredes, tem a ver com não sabeis vós, como disse Paulo aos Coríntios, que o vosso corpo é tabernáculo de Deus, e é santo, sagrado. Quem destruir será destruído. Ou não sabe disso? Bom, vamos aqui, ó. Hebreus 10, 25. Eu gosto muito dessa passagem, até para quem gosta de falar a graça. Isso aqui deixa a pessoa, a graça exuberante, aqui em Hebreus 10 deixa essa graça exuberante sem graça nenhuma. É pesado, tá? Mas vamos aqui só o versículo 25, em relação a tempo, parede, essa divisão toda. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, o tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de conviver, ajudar um ou outro a atender a necessidade. Não é para pedir, não. Não há problema nenhum ali. É para oração, para intercessão. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração.
O tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eles estão pregando aí que não, vamos fazer, não, vamos formar, que os mais novinhos, é a igreja, nós vamos batalhar. O dia está se aproximando, eles estão nesse culto sinestésico, mal. Oh, meu Deus! Oh, Jesus do céu! Ah, meu pai! Dá nervoso! Dá nervoso! Não, irmão, que ainda não é o tempo, não. Estamos no dia e na hora, se você quer saber. Pastor, bispo, apóstolo, nós estamos no dia e na hora. O senhor está pregando o evangelho do diabo. Bom, se você participou da picada, já está marcado pelo diabo. Se arrepende. Se arrepende. Como está a carta lá, agora esqueça a carta lá, né? Uma das cartas do Apocalipse, que tem um nome que vive, mas está morto. Arrependa-te e consolida o resto que está para morrer. Já fez uma arruaça. Você já fez uma arruaça. Consolida. Antes que ele venha contra ti e remova do teu lugar o teu candeeiro. Ajuda, faz esse favor aí, a tua alma e os que estão contigo aí. Se arrependa. Traga. Quer me ajuda? Não estou preocupado em tirar membro de igreja nenhuma, não. Estou preocupado em alimentar, fortalecer. Essas pessoas chegam. Oh, meu Pai do céu. Está aqui, né? Que o dia se aproxima. Não, não, a gente fala, mas ainda não é a hora, não, irmão, porque tem algumas coisas, o anticristo, a marca do anticristo, quem falou isso para você? Tu está lendo a Bíblia? Ou tu está pregando o quê? Quem coloca? O anticristo, quando se manifestar, já está tudo pronto. Quem faz isso é um falso profeta. O falso profeta está aí. Sabe o que é o falso profeta? É o Francisquinho. É esse mesmo. E está fazendo todo mundo né, por trás de toda a organização, todos os beijinhos vai lá beijar. Inclusive o nosso aqui tem lá, sabe a conta que ele tem lá no Vaticano? Todos os outros têm? É, isso aí. Bom, viu aqui? Romanos 12, 5. Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Em Cristo, não é em parede, não. E nós somos chamados ao corpo de Cristo. Aquele que não atende, que está preocupado, não, meu irmão, não, eu não vou, não, eu não tenho, cada um tem seus problemas, eu tenho meus problemas, está só preocupado com o problema. Tolo. Vai ficar ofendido? Se eu ficar repetindo, tolo? Sim, você é tolo. Mediante o que está escrito. A origem da pronúncia tolo, que vem do grego, era dado àqueles que só se preocupavam consigo próprio. Que não estavam vivendo a congregação na comunidade, mas não se inteiravam, não participavam, não ajudavam ninguém. Tolo. Está dentro da igreja, aquilo outro, e não tem alma disponível, generosa, não tem a misericórdia. Não tem misericórdia, não estou orando pelo irmão. Você é hipócrita. Faz sangrar o teu bolso. Faz sangrar o teu descanso. A hora que você gasta nos teus entretenimentos, faz sangrar. Tu tá cercado de... Não, Deus, promessa de Deus na minha vida, irmão. Tolo você é. Mas você ficou... eu sei, você é prosélito, né? Você foi alimentado, né? Mas principalmente o tolo maior mesmo é você, se diz mestre. Está pregando o evangelho do diabo. Não, irmão, vamos lutar aqui, porque Deus é contigo. Está todo mundo no pecado, mas então Deus é contigo. Está todo mundo enfermo, todo mundo problemático. Deus é contigo. Quarta-feira, a gente vai estar entrando como eu tinha dito, nas 7 igrejas, tá certo, pessoal? Tá bom? Desculpa. Ou não desculpa? Tá grosseiro? Você acha que eu tenho que me considerar, tenho que atenuar a minha fala? Eu tenho que... Não estou sendo ofensivo.
Estou de forma objetiva, deixando claro o que é o desígnio das pronúncias, do que a origem, como é tratado. Mas isso não pode ser assim. Bom, vamos lá. Deuteronômios 23, versículo 2. Nenhum bastardo, entrará na Assembleia do Senhor. Fique sabendo disso. Nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Bastardo que vive nessa entrará. Ninguém como está em Hebreus 4 lá, né, que supondo que tendo alguns de vós tendo recebido a promessa esteja enganado, achando que vai entrar no descanso do Senhor. Hã? Deuteronômio 9, 10. Deu-me o Senhor, Moisés falando, deu-me o Senhor as tábuas de pedra, escrita com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo abaixo do monte, aguardando Moisés. Reunido, chamados, congregados, numa assembleia, aguardando o dito do Senhor. A pseudo-pronúncia igreja, que foi designada ao termo eclesia, a origem, que não tem a ver com a parede, o templo, né? Não vou citar o nome das instituições, mas vou colocar aqui, o templo do Jujuba, a igreja né, da cura divina, do salto mortal, a igreja A, B e C, do Antônio, do Severino, né? A igreja, o nome que você quiser, esses nomes aí da modernidade todos aí, ó, tudo servindo o diabo. E ainda aparece aqui para atacar o outro. Ainda acha engraçado quando vê a queda de um outro, que eu também não concordo, né? O fato de não concordar com alguma coisa ou outra, porque isso só escandaliza cada vez mais. Esse evangelho tosco aí pregado aí, mentiroso, satânico. Então tá aqui, ó. Isso não estou dizendo que, mas está dizendo para deixar de aquele. Não, estou dizendo para você permanecer. E na medida que você conhece a verdade, fala aí com teu pastor, pastor, muda o teu comportamento e ajuda o povo aí. Avisa, fala com os irmãos, não vai ofender, não precisa ofender ninguém. Mas fala, vai acontecer duas coisas. Tu vai conseguir ajudar algumas pessoas a se converter, vai salvar tua alma e algumas, ou na medida que você andar adiante, você vai acabar sendo expulso. Eu sou expulso o tempo todo. Temos que. E digo, pastores, amigos que gostam de gente. Não, Ricardo, vem para cá não. Certa feita, um teve, não vou fazer um estudo do Apocalipse. Então vou só para ir prestigiar. Não, Ricardo, não vem não, porque. Porque eu não vou falar nada, vou ficar só quieto na minha. Não vou ficar constrangido. Você, ele sabe que ele é do diabo mesmo. Tá desse jeito, pessoal. A maioria é maçã mesmo, tem pacto com o diabo. Agora tem uma outra grande parte que aprenderam, foram doutrinados, são prosélitos. Não tem a malícia e a maldade deles. Mas esses são piores, porque eles defendem com força, com verdade. E fazem com espírito, os outros fazem com malandragem. Fica percebendo, mas esses que fazem, eles convencem, porque eles estão convictos que estão certos. Está indo para o inferno, está levando um monte de gente com eles. Esses são piores, os prosélitos. Que não tem nem a maldade com isso, os que você vê que são generosos. Mas não é de ser generoso que salva. Está pregando deturpado. O que eu faço, Senhor? Eu tenho orado a Deus todo dia. O que eu faço? Boto a melancia, grito. Agarro pelo pescoço. Olha que eu já fiz isso. No início, as pessoas começaram a se marcar. Eu agarrei umas pessoas. Não faz isso.
Isso é o diabo, isso é a marca da besta. Tá maluco? Não! As autoridades constituídas por Deus. Onde está escrito isso, gente? Aonde? Esses endemoniados falam isso para poder trazer a si todo o temor do povo. Lógico que a gente tem que ter aos que servem o Senhor respeito, carinho, temor, como qualquer outra pessoa. Né? Questão de tratamento, de humanidade, respeito, responsabilidade. Nós devemos isso uns aos outros. E nada deveis uns aos outros, exceto no amor. E compreende tudo isso. A moralidade, a honra, a decência. Compreende tudo isso. Mas, quanto a essa autoridade, vai ver lá. Segundo Samuel, 1 Samuel 8, quando rejeitaram o governo de Deus. E Deus fala a Samuel, Samuel, fica triste não rejeitaram a ti não, foi a mim que rejeitaram. Foi a mim, olha a dor. Tenta entender. E aí a gente vê lá em Isaías, a gente fala em Ezequiel, não, acho que é Jeremias, eu estou fugindo, é Jeremias. Eu sou o vosso rei. Se o marido trair, aí volta e diz, não sabes, eu sou o vosso rei. Olha, Deus vindicando a condição dele, e quando ele foi traído. E aí diz, vai lá e diz o povo, que um dia eles vão clamar a mim por causa do seu rei, e eu não os ouvirei. Em Oséias 8, também, Oséias 8, diz, de que reclamam eles? Da sua própria sorte? Foram eles que escolheram príncipe, reis e nobres da parte deles, sem que eu saiba. Não foi eu que designei, não. Constituí autoridade, não. Foram eles. Não, mas foi. Pô. Bom. Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Atos 20, 28. Atendei, pois, atendei por vós e por todo o rebanho, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Falei entre o povo, tem ao anjo, da comunidade, do povo, bispo, para pastores. A igreja de Deus, a comunidade, a igreja de Deus aqui, que foi colocada aqui na tradução, igreja, ao povo, à comunidade, os chamados, os que têm o povo do Senhor, a noiva, da igreja, para caminhar, conduzir, chamar para fora, reunir, congregar, falar, dividir. E tem o tolo que não escuta, e o tolo que está dentro, que acha que está escutando, mas está preocupado só consigo. O qual ele comprou, o povo comprou com o próprio sangue. Bom, vou findar por aqui. Templo versus congregação. Templo, no sentido igreja, e que foi colocado, voltando lá, só para finalizar aqui, quando Roma abraça, toma, arroga-se a autoridade que o judeu tinha sobre o templo, destrói e constrói outro e estabelece na cadeira. No templo tinha a cadeira de Salomão, que aguardava-se o filho de Davi, novamente, para reinar, que seria o Messias que eles negam Jesus, e na compreensão do cristão é o anticristo, e que tem que construir o terceiro templo, que a Bíblia não fala nada disso. Isso é uma mitologia judaica cristã, ambos estão errados, ambos estão servindo nessa mitologia o diabo, e o cristão que acha que o templo tem que ser construído de novo, o judeu, o Salomão, e para reinar de lá. A Bíblia não fala isso. De onde eles tiram isso da cabeça? A Bíblia não fala disso. Fala, muito pelo contrário. Falou que era para ser destruído. Não era nem para ter sido construído. Mas que o povo, o ordeiro, ele era o rei, caminhava. E o povo só se afastou. Ele constituiu, criou a partir do seu sangue. E como nós lemos na sexta-feira,
que na Nova Jerusalém, quando vim, está lá restaurado a comunhão com Deus, a árvore da vida, que foi fechado, arrancado no homem do paraíso e colocado, né, a espada do anjo ali, para que ninguém tivesse acesso a ela. E a eternidade humana é restaurada. A Nova Jerusalém está lá, no meio da praça, um rio que se passa em torno dela, e viveremos com o eterno para sempre. Ele é o templo, ele é a comunhão, santuário vivo. Estaremos no santuário vivo. Esse é o desejo nosso. Então, se alguém me pergunta, de que igreja você é? De nenhuma. Para a pessoa, eu digo o seguinte, e de fato não tem nenhum problema essa compreensão, entendendo que a igreja, a sua origem significa congregar. Eu não sou da igreja nenhuma, eu sou a igreja de Jesus, eu sou parte do corpo, eu fui inserido no corpo, eu fui chamado e designado a ir e dar fruto. Esse é o certo, é o correto. Fora disso, é heresia. E o que mais se tem, porque são dominadores, ovelha gorda, querendo dominar sobre o rebanho, filhos malignos. E, torno a dizer, o carinho que a gente tem por esses irmãos, ainda com esse culto, né, esses encantos, não encanta, são pessoas que confessam Cristo. Eu vou explicar isso na quarta-feira. Mesmo com tudo errado, e a gente vai ver a exortação às 7 igrejas, e Jesus fala assim, tenho contra ti, mas ainda assim, ele se diz que é Senhor de todas elas. Por qual razão? Única, da confissão, que todas confessam Cristo como Senhor. São nossos irmãos. Por essa razão, a pessoa, você está atacando? Eu não estou atacando, eu estou esclarecendo. Eu estou denunciando o erro, o pecado. É isso que eu estou fazendo. E não é para... Não, é para exortar. Só que, na medida que você fala, você pode ter certeza, você vai passar a ser uma pessoa não benquista no local, por conta da direção. Porque eles querem você na mão deles. E você não tem que estar na mão deles, na minha nem na de ninguém, mas na mão do Senhor. E não sabe que quanto mais você, na mão de Deus, mais você serve e melhor é. Mas, enfim, chegamos. Bom, muita coisa a se falar, mas não vou ser, né, não vou me prolongar, não vou ser extenso, para que não fique cansado. Gostou? Compartilha, manda esse vídeo para as igrejas todas, para os pastores, para bispo, para todo mundo. Manda para o teu irmão, vai ter coragem? Vai, faz isso. Quarta-feira que vem, se você gostou, esteja aqui e traga o povo, porque a gente vai começar a falar e falar pesado. Tá certo? Esse culto aí que as pessoas, não, mas lá é bom, tá levando um monte de gente para o inferno. Você tá lá, tá seguindo o demônio. Se você tá lá e não tá falando, não é assim, não tá ajudando e não tá cooperando, tá dizendo, mas o importante é que tá indo para o inferno as pessoas, você tá seguindo o demônio. Na medida que você não fala, você for chamado para fora, para congregar, tá junto ali, ó, tá se envolvido ali, falando, tudo direito. E Jane, agora que eu estou vendo aqui ó, os comentários. A paz do Senhor Jesus, Glorinha. Amém. Amém. Né? O Senhor está falando a verdade. Amém, Jane. É uma luta. A gente paga um preço. Qual o preço? Todos os meus amigos. Não conheço muito, pastor, bispo, de nome. Já fui até por alguns, não, vem estar conosco aqui, Ricardo. Só que você não pode pregar. Né? O conhecimento é bom, só que não pode estar pregando desse jeito. Com salário alto, me dando apartamento, carro, salário. Ai, Jesus. E a gente vive uma luta muito grande hoje. E alguns estão nessa luta que tu quer, outros pastores, porque o bispo lá já falou para você estar lá com ele lá. Eu não vou pregar heresia. Mas ficar um tempinho lá, se fortalece, né? Se remunera que o salário é muito bom, o cara está preocupado com o salário.
oferecido a mim, o cara ficou indignado porque foi oferecido a mim. Salário, né? Na época, 30 mil. E não só esse, já recebi de 5, 15, 20. Só Jesus. Eu quero ir para o céu, pessoal. Não quero conquistar a terra, não. Eu queria ter muito valor, grana agora, muita grana. Porque eu ia incomodar muito o inferno. Esses. Ô, Jesus. Não porque eu preciso, não, porque eu incomodo o inferno o tempo todo, na hora que eu acordo, na hora de dormir, pessoal. Ah, eles estão. A minha caminhada é mais longa do que esses que estão aparecendo aí. Ah, eles aparecem muito para o homem. Eu procuro aparecer para Deus. E olha, não é pouca coisa, não. É muita. A nossa vida até aqui tem sido de luta. Em todo lugar que passamos, nas instituições, sempre fomos atacados, sem atacar ninguém, sem ofender, sem. É isso. Enfim, como disse, se fosse abreviado esses dias, quase ninguém seria salvo. Não se engane, vai ser pouquíssimas pessoas serem salvas. Em vista de tudo que está acontecendo. Ah, Senhor. Amém. Amém, pessoal. Ó, quarta-feira, conto com vocês, tá? Chama as pessoas. A gente tem poucos trabalhadores. Em vista que ninguém quer ouvir. Nós estamos falando. Vai chegar que nem na hora de Noé. Vai ser no dia de Noé. Ah, meu Deus, a porta já fechou. É incrível, ninguém está percebendo, pessoal. Terremoto agora lá na Tailândia, agora ontem, tá tudo desgraçado. A política está vendo no mundo todo, tá todo mundo. Cara, a igreja está sendo oprimida, apertada, ninguém está vendo. Essas igrejas aqui no Brasil estão assim, desse jeito. Porque está fazendo a mal, está tudo fazendo a vontade do diabo mesmo. Nem se preocupa, tem acordo com o governo. Ah, não tem, não tem sim. Ah, é tudo. Fez acordo agora, chega a ser feio, ridículo. E não sei como essas pessoas ainda, né, ficam seguindo esses demônios. Tudo marcado ainda por cima. Jesus. Bom, Deus te abençoe. Manda esse vídeo para todo mundo. E você que ouviu até aqui, ó, se inscreve. Manda, as pessoas ajudam a gente a pregar o evangelho. Manda para todo mundo, pessoal. Manda, pede para as pessoas se inscreverem para estar conosco que quarta-feira é o culto no lar, de ensino, de aprendizado. A gente está formando um quartel. 144 mil, vai ser, sei lá, quer participar dos 144 mil? Quarta-feira aqui e bota todo mundo, faz todo mundo sentar na sala. Tá bom? Deus te abençoe. O Senhor Todo-Poderoso te dê uma noite feliz. Que a luz do seu rosto resplandeça sobre a sua face e tenha misericórdia de ti e de todos aqueles que o invocam, de mim. Que o Senhor te dê a paz que o mundo não pode dar na tua alma, no teu coração, e o descanso de saber que Ele é contigo, do arrependimento que possa provocar a você, que sem o interesse, sem o distraído, se envolveu com essa marca. Arrepende, arrepende. E que o Senhor se envolva com ele, se envolva com o Senhor. Amém? E que ele te dê um sono tranquilo. E que a semana seja o reflexo de Deus na sua vida, em todo o seu entorno. Que haja luz na tua vida, na tua casa, na tua família. Em nome de Yeshua, Jesus. Que o Pai Todo-Poderoso assim lhe conceda a vida e anote seu nome no livro da vida, da eternidade. Amém. Shalom Adonai. Até quarta, 22 horas. Chama todo mundo para cá, hein? Quer participar do 144? Todo mundo aqui quarta-feira, hein? Chama todo mundo. Enche a sala. Forte abraço. Até quarta.